Albano, Zé Caetano, Luiz Navarro, que estão no Tocantins, né, fazendo arte, fazendo música. Isso é muito bacana, saudar dos mesmos. Eu quero saudar você, minha amiga, você, meu amigo, com a excelente terça-feira. Vamos para as manchetes que são destaques hoje, começando pela Folha de Pernambuco. Estado tem redução de 11,6% nos homicídios. É o que disse ontem a governadora lá em Brasília, na posse da ministra, né, Carmen Lúcia. Ela anunciava isso para o Brasil e para fora do Brasil, de que o estado de Pernambuco teve aí uma redução de 11,6% nos homicídios. O Diário de Pernambuco traz aí a manchete: segunda parcela do 13º injeta 33,9 bi na economia do país. Jornal do Comércio: Pernambuco reduz homicídios e tem melhor resultado para maio de 2024. Para maio, né, 2004. À tarde, Salvador. Instituto Anísio Teixeira celebra 41 anos em prol da educação pública. O Diário do Nordeste, Fortaleza, traz aí como manchete: Eumano, né, anuncia reforço no policiamento ostensivo. Lá em Fortaleza, 0 hora de Porto Alegre, está aí, né, a lista de 30 obras prioritárias na recuperação de rodovias estaduais. Estado de Minas, tem aí a febre, né, avança, e outras doenças lá em Minas. Correio Brasiliense, Carmen Lúcia, informação combate algoritmo, é isso, do ódio. O Globo Rio, Carmen Lúcia critica algoritmo, é isso, do ódio, e defende informação séria e com responsabilidade. Ela anunciou isso, que vai combater aos fake news. E agora temos aí, Leleco, a inteligência artificial, que é uma outra ferramenta perigosa. Tem muita gente usando para o bem, mas especialmente por esse ano, ser um ano de eleição, e Carmen Lúcia, ela vai estar no comando das eleições 2024, aí eu espero que as autoridades tenham condições de fiscalizar e punir aqueles que vão cometer crime, né, durante o período eleitoral. Estado de São Paulo, seguro em previdência privada escapará do imposto estadual. E Folha de São Paulo, investimento público sobe, mas estagnação continua. Agora são 7 da manhã, são 7h06. José Roberto Leleco, que é o gerente de Defesa Civil do Cabo de Santo Agostinho, sua saudação, bom dia, seja bem-vindo a essa casa, Leleco. Bom dia, Ali, bom dia aos ouvintes da Rádio Calhetas. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre digo que a Rádio Calhetas ela tem um papel social dentro de nosso município, né, de trazer as informações, de trazer o debate, né, saudável, para que a gente possa construir, né, caminhos, pontes, mas acima de tudo, a verdade sobre as informações que precisam ser transmitidas para a população. Tem um papel fundamental. Feito você acabou de falar. Já imaginou se a gente tivesse agora, dentro das rádios, né, uma IA, que em vez de estar transmitindo para as pessoas tranquilidade, alegria, motivação, estaria transmitindo ódio, informações negativas, e aí as pessoas ficariam todas loucas, né? Mais do que o momento que a gente está vivenciando hoje em dia. Então, assim, agradecer mais uma vez as portas aqui da família Calhetas, para que a gente possa estar aqui mais uma vez transmitindo informação à nossa população. Esse cenário que os nossos irmãos vivenciaram lá em Rio Grande do Sul, agora há pouco eu anunciei, né, investimentos aí, reconstruir, né, Rio Grande do Sul. E a gente viu aí que vários profissionais, né, com conhecimento na área saíram de Pernambuco, do Brasil, até comissão estrangeira chegou a Rio Grande do Sul, ver o Brasil para ajudar os nossos irmãos. E esse depois de 40 anos, né, um momento que a Rio Grande do Sul vivenciou, tanto você como outros profissionais perceberam aí que hoje várias autoridades, seja jurídica ou política, ou até eclesiástica, né, estão preocupados aí com as manifestações da natureza. Eu disse a você, Leleco, que a Central Única dos Trabalhadores, né, também tem se manifestado nesse sentido
de criar mensagens para levar informação. Eu estou participando de um conselho no Cabo que está, esse conselho é para estar dentro do plano diretor da cidade. Esse conselho vai tomar posse agora em julho, no mês que vem. E a discussão lá é isso, as mudanças climáticas, as construções irregulares, a mobilidade urbana, né, os nossos rios. Eu queria ouvir de você também, que você está antenado, você é um cara antenado. Como é que você está vendo tudo isso aí? Ele, na verdade, é uma preocupação muito grande, é bastante pertinente. Uma pena que a gente, no Brasil, o brasileiro em si, ele só começa a se preocupar com algo quando algo acontece de grande porte. Sim. Eu vou dizer aqui a você, vou só fugir um pouquinho e vou voltar para dentro do que você falou. A gente fala muito hoje da preocupação com a mudança climática, mas ela não está acontecendo agora. Essa questão de mudança climática, ela vem anos se perpetuando, né? Eu vou dar aqui um exemplo muito próximo da gente do Rio Pirapama. Sim. Eu tenho 42 anos de vida no município do Cabo de Santo Agostinho. Se a gente passar hoje ao lado do Rio Pirapama, a gente vai ver várias construções que na minha época, quando criança, não existiam. Então a gente não teve essa preocupação, né? As pessoas não têm essa preocupação, acham que aquilo é eterno, que não vai acabar, que é uma besteira construir uma casa no lado do rio. Mas quando o rio alaga, ele enche, sim, ele passa da cota de nível. Quem entra na casa das pessoas, a responsabilidade é do poder público. Então, assim, a gente precisa ter muito esse cuidado. E essa preocupação de vocês estar participando de um conselho hoje, que vai debater tanto essa questão do meio ambiente, como também a questão urbana dos municípios, que é outro grande problema, que a gente está vivenciando, é bastante pertinente. Porém, um pouco demorada, se a gente levar para a leitura. Mas é uma preocupação que eu aprendi com a minha mãe, que dizia o seguinte: minha mãe me diz assim, mesmo que demore para acontecer, meu filho, ela começa a acontecer. E essas pequenas mudanças de transformação mudam as vidas das pessoas. Então vai mudar no nosso cenário também do Cabo, com a participação de vocês no Conselho. A participação popular na construção de qualquer plano para o município, ela é extremamente necessária para que a gente possa entender também o que a população está sofrendo na ponta. Então, unir a população ao poder público, ao poder judiciário, que também deve estar acompanhando. Com certeza deve ter uma cadeira do Ministério Público. Com certeza. Tá? Que vem debatendo isso. Então, é um crescimento muito grande para a nossa população e para a nossa sociedade. Então, é extremamente preocupante, né, a gente não deixar de debater essas coisas. Você falou um pouquinho do Rio Grande do Sul. Antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria ontem à noite, antes de dormir, sobre as locadoras de veículos. Sim. Veja que interessante ali. As locadoras de veículos concentram a maioria dos seus carros para locação nos aeroportos, por se tratar do local mais seguro. Mais seguro. Levaram um prejuízo de 3 mil veículos que estão abaixo d'água até hoje. Prejuízo acima de 330 milhões de reais. E eu fiquei abismado porque eles estavam tão acostumados a botar seguro nos carros, para o lote como um todo, mas não se preocuparam com fenômenos da natureza. Então estão todas no prejuízo. Então estavam vendo uma nova forma, existe o sindicato das locadoras de veículos tratando esse assunto. E o Estado, para que você tenha uma ideia, o Estado do Rio Grande do Sul vai precisar ser reconstruído. É diferente de um procedimento de alguns locais que receberam esses tipos de inundação, mas que tiveram poucas casas atingidas. O Estado teve quase 70% atingido ali. Então, assim, é um número muito grande, uma preocupação muito grande. O Estado de Pernambuco, através da Codecip, mandou pessoas experientes nesse tipo de assunto, de resgate, de vistoria, de uma preocupação que a gente pouco fala e na mídia se trata pouco, que são os abrigos. Então mandamos pessoas especialistas em gestão de abrigos, porque a gente tem um número pequeno de 100 mil pessoas em abrigo ali. Então, assim, é a metade da população do Cabo. Eu fico preocupado como é que já está isso. A gente teve em 2022 aqui no Cabo um abrigo por 240 famílias. E a gente ficava em QAP o tempo todo. Imagina tratar 100 mil pessoas em vários abrigos diferentes, tendo que preparar comida, tendo que se preocupar com locação, tendo que se preocupar com a questão de saúde, que é uma coisa que a gente pouco fala. Né? Segurança. Como é que a gente ia dar segurança se não estava chegando nada? Então, assim, a gente ficou muito preocupado e aí a gente recebeu um relatório da Codecip dos trabalhos realizados pelo Estado de Pernambuco em parceria no Rio Grande do Sul, e foi bastante bacana. Deixa a produção, diz que tem um ouvinte aqui na linha, não sei qual é o assunto. Alô, bom dia. Muito bom dia, Batata. Muito bom dia, Leleco. Aqui é Mano Barbosa. Leleco, eu sei que você, a dinâmica do serviço é muito, você tem conhecimento das questões, né? O prefeito Kiko aceitou ter votado você aí nessa linha, que é muito importante essa integração que você tem feito aí na cidade. Agora, Leleco, aqui na rua 37, vários moradores me procurou, tem essa barreira aqui na rua 37 da Coab. Perguntaram a mim se ia colocar o plástico ou não.
tá certo? Para aliviar um pouco, tá certo? A dimensão das águas que vai ocorrer em nossa cidade, em Pernambuco. Aí eu vou fazer a pergunta, Leleco, agora. Se você tem algum parâmetro sobre essa questão aqui da barreira da 37 da Vila da Coab. Ok, meu irmão. Que Deus te ilumine e multiplique tudo de bom, Batata, que você quer na sua rádio junto com o seu pessoal. Ok, obrigado. Ele fala da 37, que acima é o espaço do oleiro, né, Celé, né, que foi ali construída várias moradias, e quem passa na parte de baixo, até o pastor Erivaldo, ele mora na parte de baixo. Eu conheço o detalhe, não é isso? E realmente quando chove, fico assustado, porque qualquer pedaço de barreira daquela que cair, ele pode causar mortes naquela região. Com certeza, Eli. Foi boa pergunta do meu amigo Mano. Mano, pode ficar tranquilo, a gente já fez, só esse ano 2024, 3 colocações de lona lá na antiga rua 37, que é a rua Jornalista, fugiu o restante, não é rua Jornalista, alguma coisa, lá, antiga rua 37, assim como também quando você entra para o Malaquias, Eli, onde teve uma barreira que cedeu o ano passado, e aí está contemplado dentro do programa Morros de Cara Nova, e a gente ainda não começou a obra lá. A gente já colocou a lona plástica esse ano, então a gente vai fazer uma recolocação essa semana também, porque eu sempre digo às pessoas, a lona plástica ela não é uma solução do problema. É um paliativo, né? É um paliativo para que não haja mais infiltração na barreira da água. É só para isso. É uma proteção. Ela não é uma garantia do serviço para dizer assim, colocou a lona plástica, eu vou poder dormir mais sossegado. Não, colocou a lona plástica, eu vou ter menos preocupação, mas vou continuar monitorando. Porque se o plástico rasgar, feito aconteceu agora na rua 37, se o plástico rasgar ali na entrada do Malaquias, do lado esquerdo, né, onde é a barreira da casa de seu Elias, e rasgar ali, então há uma penetração de água, então continua tendo risco. Então a gente também pede ao morador, como esses que falaram com o Mano, que ligue para a gente da Defesa Civil quando o plástico estiver rasgado. Ó, o plástico rasgou, precisa de uma recolocação de lona, para a gente colocar na nossa programação e poder fazer esse tipo de atendimento o mais rápido possível. O Mano fez a intervenção, mas eu tenho aqui uma comunicação eu falei o nome dele, mas ele está aqui escrevendo, ó. Pastor Erivaldo Alves, bom dia para você, meu amigo. Amigo Leleco, quanto à barreira da rua 37 da Coab, continua caindo, né, e as lonas postas estão se rasgando ou se rompendo, na sua maioria. Ele diz, chega de paliativo, quando é que teremos uma ação definitiva nessa rua? É a pergunta do pastor Ivaldo. Pastora Cristiana Pedrosa diz assim, bom dia para você, Batata, e todos os seus ouvintes, e ao Leleco. O Aderson Silva, bom dia para você, Batata e Leleco. O pessoal do Canil Romu diz assim, bom dia para você, Batata, Leleco, é um show. Gerson José diz assim, bom dia, meu irmão Eli, deve ser Gerson Santos. Bom dia para você, Eli José, Batata, bom dia para o Leleco, que vem mostrando competência na sua função. Por favor, Leleco, microfone aberto. Eli, essa preocupação do pastor Erivaldo é bastante pertinente, e há poucos meses o prefeito Kiko do Armazém lançou um programa chamado Morro de Cara Nova. Sim. Né? E aí é um programa que a barreira da rua 37, entrando para o Malaquias, pegando ali Olarit, Celé, Mauriti, Coab e Malaquias, né, ela está sendo contemplada. Ela não começou ainda, porque a Via Encosta, ela ficou de construir várias frentes. Tá? Então a gente iniciou as barreiras de Pontes Carvalho, estamos iniciando agora, próximos dias, essa barreira aqui da Rua 5 da Bela Vista. Quem passou essa informação foi o secretário Fernando Martins. E também, acredito eu, que deve estar se iniciando a da Rua 37. Passou pela Charneca também, né? Lá. Passou. A da Charneca, ela entrou no programa Morro de Cara Nova, mas foi feito lá atrás, né? Foi um pedido da população, e aí o prefeito de antemão já tinha antecipado o processo de construtivo daquela obra. Então, dizer às pessoas que obras de contenção são obras que mudam muito a realidade da vida das pessoas e que precisam ser feitas. Só sabe da dificuldade ali, de morar numa barreira quem vive nela. Eu sempre digo ao pessoal que trabalha comigo que tenham calma, tenham tranquilidade, porque algumas vezes a gente chega para a colocação da lona plástica e o morador faz esse mesmo questionamento do pastor Erivaldo. Quando é que vem fazer o muro? Quando é que vai acabar com esse meu sofrimento de estar olhando para esse plástico todas as noites? E a gente tenta humanizar sempre as nossas ações, tranquilizando as pessoas, informando que a lona é uma maneira paliativa, mas que a gente encaminha para as secretarias responsáveis, como a Secretaria de Obra e Secretaria de Infraestrutura, para que essas obras saiam do papel e se tornem realidade em nosso município, como já vem sendo feito aqui pelo governo Kiko do Armazém. Agora, 7h18, estou passando a limpa aqui pela Rádio Calheta FM. O meu convidado de hoje é o gerente de Defesa Civil do município. Você me falou o ano passado que iria apresentar à Câmara Municipal o plano de contingência. Já foi apresentado, e quais as novidades que você
pode comentar conosco aqui. Eli, muito importante essa sua pergunta. O plano de contingência ele é anual, tá? Sim. Então a gente fez uma apresentação à Câmara de Vereadores do plano de contingenciamento 2023. Né? Foi um momento bem bacana. Os vereadores ficaram até surpresos, né? Porque muitos deles acreditavam que não faziam parte do plano. E a Câmara tem um papel fundamental no plano, né? Inclusive a gente explicou lá qual é o papel da Câmara dentro do plano de contingenciamento, né? A garantia para que as leis, os decretos, a fiscalização Sim. dos recursos que chegam também ao nosso município, que eles possam estar acompanhando mais próximo e fazer parte dessa colocação, né? Desse processo, nesse momento. E aí a gente apresenta também no plano qual é o papel de cada secretaria ali. Qual é o papel da Secretaria de Programas Sociais, qual é o papel da Secretaria das Regionais, qual é o papel da Secretaria de Controle Urbano, Planejamento, Meio Ambiente. Então a gente monta, né, todo o procedimento. Saúde, né? Saúde, a Secretaria de Saúde, que é parceiríssima nossa nessas ações, porque a gente fala muito do alagamento, mas a gente esquece que pode correr o risco da leptospirose, que é uma coisa que o Estado já tinha praticamente zerado, e a gente volta a ter quando começa a ter os alagamentos. Sim. A gente esquece dos procedimentos de vacina, a gente esquece que as pessoas, quando tem um procedimento de alagamento ali, elas perdem seus medicamentos. E aí precisam ter a Secretaria de Saúde como backup para poder continuar tendo esse tipo de atendimento. Então a gente iniciou em 2024 já agora o procedimento de apresentação do plano de contingenciamento. Inclusive fizemos ontem para a Secretaria de Programas Sociais, lá no Palácio da Cultura. Semana que vem devemos estar indo à Câmara novamente para fazer um processo de apresentação. Colocamos dentro do nosso plano uma ação preventiva que foi ampliada para esse ano, que foi a defesa civil nas escolas. Eu sempre brinco com as pessoas que os adultos eles têm mais dificuldade da compreensão, né, por já ter um procedimento formado, mas a criança não, ela está em formação. Então a gente leva para a criança o trabalho da defesa civil nas escolas, que tem um trabalho extremamente importante de conscientização e de transmissão para a ação comunitária dessas ações. Então, onde colocar o lixo, não plantar bananeiras, não plantar todo tipo de árvore, como acompanhar se sua casa está correndo risco durante o período de chuva, o que fazer quando as chuvas chegarem, o que é que eu devo orientar meu papai, o que é que eu devo orientar minha mamãe, o que é que eu devo fazer se um amigo, se um vizinho tiver um problema na sua residência. Então a gente passa muito isso e de uma forma que eu chamo ali muito lúdica, porque a gente tem teatro, a gente tem palestra, a gente tem apresentação de vídeo, a gente tem muita dinâmica. Então a gente faz muita dinâmica com o pessoal. A gente também dá, dentro do processo da defesa civil nas escolas, os primeiros socorros ali. Então as crianças ficam bastante curiosas de o que vai fazer. Se um amigo meu passar mal, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Então a gente também faz esse tipo de procedimento. Também levamos para a escola o treinamento para os gestores das escolas e todos os colaboradores, porque pode acontecer também algo deles também viverem nessas áreas de desastre. E aí a gente vem construindo em nosso município esse trabalho brilhante feito pelo pessoal do Centro de Ensino lá da Secretaria de Defesa Social. Agora são 7 da manhã, são 7h21. A gente conversa aqui no programa de hoje com o gerente de Defesa Civil do Cabo. Amanhã vou estar aqui recebendo a gestora do PROCON, porque tem perguntas para ela. A gente não conseguiu falar com ela por telefone. Amanhã ela vai estar aqui no programa ao vivo para conversar com a gente e falar aí da 17ª edição do mutirão de negociação no Cabo. Deixa eu ver aqui os ouvintes falar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, meu prezado Luiz José. Bom dia. É o Mário. Fala, Mário. Qual é a tua contribuição ao programa? Ô Batata, eu parabenizo o programa e eu entrevistado hoje, o Lelé, mas eu gostaria de formular uma pergunta aí. Eu não sei se já passou pelo conhecimento do Lelé, mas é uma reclamação antiga, há décadas, com relação àquelas barreiras ali da rua São João. E aí os moradores da rua Marquês do Eval em cima, muitas vezes presenciaram a questão de queda de barreira naquela área da rua São João. Não sei se ele tem conhecimento da rua São João. A rua São João é aquela que você, ao descer para o bairro São Francisco, ela fica primeiro à direita da casa. Sim. E se realmente hoje está tudo, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, de infraestrutura tranquilizado, se foram feitos algum muro de arrimo, porque percebe-se algumas casas ali em cima da Batata que pedaços de barreira foram caídos, está entendendo? Se chegou a conhecimento dele na administração de Kiko, ou se ele já tinha conhecimento antes que era preciso fazer algum muro de arrimo em relação àquela barreira ali atrás. Como é que ele vê essa situação e se realmente já foi providenciado alguma coisa. Ok, bom meu dia para irmão. vocês e bom trabalho. Ok, então Albeni Mário fazendo a sua contribuição. Na outra linha tocou ouvinte, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. Parabéns, diz o convidado aí, a você também, você falou no plano diretor,
eu vou pedir licença a você aqui para dizer umas palavrinhas aqui sobre o plano diretor. Sim. O que é o plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal que deve ser elaborada com a participação de toda a sociedade. Ela organiza o crescimento e funcionamento do município. No plano está projeto da cidade que queremos. Ele planeja o futuro da cidade, decidido por todos. E o plano diretor que diz como o estatuto da cidade será aplicado em cada município. O que é o estatuto da cidade? O estatuto da cidade é uma lei federal, Lei 10.257 de 2001, que diz como deve ser feito a política urbana em todo o país. E o plano diretor que você falou que ia participar da comissão, o plano diretor do Cabo é um dos planos melhor que tem, eu acho que no Brasil. Viu? Ele delimita todo o sistema urbano e ambiental. E tem as EIs e as ESPAs. As EIs são zonas especiais onde não pode ser mexido. Ok. E diante o que a gente está vendo aí, né, tem muito lugar que estão mexendo. Muito obrigado, Batata, que Deus nos abençoe. Ok, o rádio é isso, né? O Pedro, ele vem bem informado, trazendo aí, né, a importância do plano diretor, como ele foi criado, e ele disse que está se mexendo, está assim, como falou o Leleco, no Rio Pirapama, às margens do rio, há várias construções, umas é de competência do município, outra é área do Estado, como a PE 37 é do Estado, como a PE também que liga a Engenho Novo é do Estado, mas só que o Estado não fiscaliza, o município muitas vezes não tem perna para fazer essa fiscalização e as coisas acontecem. Mas você comenta daqui a pouquinho, eu vou para o apoio, quando eu voltar do apoio você comenta aí a participação do Albeni, né, que fala da Rua São João, e do próprio Pedro, que faz uma leitura aí para a gente do plano diretor e a sua importância para a cidade. Eu volto daqui a pouquinho. Chama a família e vem pra cá. No Chácara vem almoçar. Sabor incrível para você. No restaurante Chácara, venha conhecer. Venha para o restaurante Chácara. Temos pratos deliciosos, salões para eventos, playground, fornecimento para empresas e delivery. Ligue 81 999690240 ou visite-nos na Rua Trapiche, número 1, Vila Social, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Siga-nos, @RestChácara no Instagram. Restaurante Chácara, sabor e qualidade há mais de 30 anos. Restaurante Chácara. Agora você pode ouvir a Rádio Calheta FM no seu celular. Baixe o nosso aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Digite Rádio Calheta FM e ouça em qualquer lugar do mundo. Calheta FM no seu celular. Ouça em qualquer lugar do mundo. E a gente tá passando aqui para lembrar você do arraiá mais animado desse São João. Venha forrosar aqui no Shopping Costa Dourada. Sexta-feira, dia 7 de junho, o som vai ficar por conta do poeta do forró, Petrúcio Amorim. E no sábado, dia 8 de junho, o arraiá segue comandado por Anderson Cunha. E tem mais novidade. No dia 12 de junho, véspera de feriado no Cabo, também vai ter programação especial. Cristina Amaral vai comandar o Arraiá dos Apaixonados. Vem-se embora pra cá forrosar. Perde não, chama a família toda que é gratuito. Mais informações, @Shopping Costa Dourada. Minha bela cela, ao lado do meu velho oposto de caçador. Que tentação, minha morena me deixando feito abelha. Calheta FM, a queridinha da cidade. Você quer começar o dia por dentro das principais notícias? Não se preocupe, a Calheta vai deixar você bem informado. O Passando a Limpo a partir das 7 da manhã, com as principais notícias do dia e muito mais. Não esqueça, Passando a Limpo de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Calheta.
Passando a Limpo, a hora da verdade. Agora 7h28, de volta aqui pela Rádio Calheta. Hoje o meu convidado é o gerente de Defesa Civil do Cabo de Santo Agostinho, o José Roberto, popular Leleco, como assim é conhecido, porque todo mundo só trata ele como Leleco. E aí, Leleco, agora há pouco a gente teve a participação aí do Albeni Mário, que é o presidente da Associação da Pessoa com Deficiência, e também teve a participação aí de uma outra pessoa, do Pedro, né, da Rua da Saudade, fazendo uma breve explanação da importância do plano diretor. Por favor, o microfone é aberto para você. Eu vou começar pelo nosso amigo Albeni aqui da Rua São João, da Marquês de Herval ali. São áreas que a gente já reconhece, sim, já conhece já faz um tempo, já tem uma leitura do procedimento para lá. Já fizemos até vários laudos encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, para que possa ser feito um procedimento de contenção, de encosta lá. Qual o grande problema do nosso município do Cabo? 90% dessas áreas mais urbanizadas, mais centrais do nosso município, a gente tem muito problema com construção irregular de moradia. Então, assim, quando a gente fala em construir algo que possa minimizar ou mitigar, feito a gente usa muito nos processos de defesa civil, a mitigação do risco, tá? Ela vai precisar da compreensão também do próprio morador. Porque quando ele faz aquele chamado puxadinho, que bota mais para próximo da barreira, que cava a barreira para colocar a coluna, para puxar a casa, e depois requer que tenha feito o procedimento de linha de encosta, cria um certo transtorno, porque tem que perder um pedaço da construção, tem que perder o morador de baixo, tem que perder o morador de cima, e todos brigam dizendo assim, aqui é meu terreno. Sim. É a barreira, mas é meu terreno. Então a gente passou agora, para que você tenha uma ideia, ali, lá em Ponto dos Carvalho, na Rua 28, tivemos que ter uma primeira compreensão com o morador, que ele tinha plantado uns pés de coco na barreira. Sim. E ele dizia assim, aqui é meu terreno. Eu disse, sim, irmão, mas se a gente não tirar o pé de coco, a gente não tem como fazer a contenção. A obra não vai passar. Não, mas é meu pé de coco, não vai tirar não, porque o terreno é meu. Aí a gente explicou da questão da prioridade da obra, e aí a gente sempre consegue, numa certa conversa ali, mostrar que o pé de coco não pode ser mais importante do que uma obra de contenção que vai valorizar e melhorar a qualidade de vida de mais de 10 famílias. Né? Então a gente vem conscientizando e a gente até brinca. Vamos trocar esse pezinho de coco por um pezinho de ipê lá na frente da sua casa. Se você tiver uma areazinha, a gente pede a muda ao pessoal do meio ambiente, nosso amigo Halley, que está assumindo lá, meu amigo Ian, que é o engenheiro florestal, super gente boa, garante que a gente traz, então a gente entrega ao morador, ele faz um plantio, para que também fique arborizado, né, o centro da nossa cidade. E na Marquês do Herval, em Rua São João ali, a gente teve um trabalho lá de colocação de lona, mas também a gente fez muito laudo enviando para a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que seja colocado lá ou a geomanta, ou a tela argamassada, ou a construção de muros de arrimo. Ok. Agora são 7 da manhã e 7h31, é isso? Eu tenho aqui a participação, deixa eu ver aqui, do Jorge Júnior, diz assim, bom dia ali, está muito difícil conseguir uma ficha para marcar, de marcação no posto Vicente Mendes da Coab. Muitas pessoas da fila, para pouca ficha, se não chegar cedo não consegue pegar. Eu recebi ontem aqui uma reclamação da Joel Mesquita, que é da Coab. Ela quer fazer aquele exame do assopro, e ela disse que faz dias, meses, né, mais de 6 meses, que tenta agendar e não consegue. Aí eu vou passar isso aí, essa reclamação também, para a Secretaria Municipal de Saúde, a doutora Daniele Uchoa, muito competente, é técnica, e isso tem que ser resolvido. O Wilson Martins diz assim, bom dia para você ali, José Batata, meu grande amigo Leleco, que Deus abençoe ricamente a vocês. Quando é que se monta o chamado gabinete de crise? Eu estou escutando muito essa palavra, depois de Rio Grande do Sul, se montar um gabinete de crise. Já tem montado isso no Cabo ou... Como é que... Por favor. Deixa eu te explicar como é que funciona. Me explica para isso. O gabinete de crise, ele está dentro do plano de contingenciamento. Ele já está lá. Está lá. É um gabinete que se constrói com os poderes de cada esfera, sim, né, para relatar um problema de desastre ou de calamidade. Sim. Vamos te dar um exemplo. Na Covid, tivemos 2 tipos de gabinete de crise. Tá certo? Nas nossas chuvas de 2022, também foi construído um gabinete de crise. Qual é a diferença de um para o outro? Né? Que no plano de contingenciamento para o gabinete de crise de desastres naturais, a Defesa Civil ela participa colado com o prefeito no processo de informações. Sim. Numa de calamidade pública, foi a da Covid, já não é mais a Defesa Civil que entra a Secretaria de Saúde, que fica ligadinha ali com o prefeito. Então, assim, são momentos diferentes e bem distintos.
E é bastante pertinente a sua pergunta, que ontem eu toquei no assunto do plano de contingenciamento. Sim. Como é que se trabalha a parte hierárquica de um gabinete de crise? Estamos a nível municipal, certo? O prefeito o quê? Que ele assume a responsabilidade. Mas vamos supor que o problema do desastre aqui natural foi grande igual não, Deus me livre, né? Como se fosse que tivesse sido parecido com o do Rio Grande do Sul, que a gente teve aqui em 2022, e o governo do estado viesse para cá. A partir do momento que a governadora, Raquel Lira, chega ao município do Cabo, o prefeito Kiko deixa de ser o ator principal do gabinete de crise e quem assume é a governadora. É o comando do Estado. É o comando do Estado. Certo. Então, que começa a ser um elo de participação das informações para a governadora. Se a gravidade for muito alta e o presidente Lula vier ao município, a governadora deixa de ser a responsável pelo gabinete de crise e quem assume é o presidente da República. A governadora e o prefeito acabam sendo elos de informação. Na maioria das... Como agora em Rio Grande do Sul, né? O presidente, né? Comandou logo de crise. Pronto. E de uma nobreza muito grande, ele abriu mão. Sim. Ele deixou o governador tomar mais à frente e ficou como apoio satélite de trazendo todas as informações. Por que isso, Batata? O gabinete de crise ele é uma linha de comunicação única. É uma linha que diz as diretrizes do que se deve fazer e como fazer. Uma das queixas que a gente teve bastante em 2022, mesmo com todo o movimento do município do Cabo, com todas as pessoas envolvendo para aquele momento que a gente teve em Pontos Carvalho, mas as pessoas faziam de todo jeito. E o gabinete de crise e o plano de contingenciamento mostra qual é o papel de cada um. A quem eu devo escutar? Porque a gente ficava aqui toda hora. Ali recebendo ligação da Defesa Civil, recebendo ligação de moradores, recebendo ligação do pessoal dentro da prefeitura. E aí você acaba dizendo qual o caminho que a gente vai seguir. Então o plano de contingenciamento, que é muito importante em sua apresentação, e por isso que eu faço tanta questão de mostrar ele, Sim. é como funciona a linha de entendimento. Qual é o papel? Eu brinco muito na apresentação, eu digo assim, cada um é uma caixinha dessa. Então qual é o papel de cada caixinha? Então, se a gente compreende qual é o papel de cada caixinha dentro do plano, a gente vai conseguir ter uma ação eficaz e mais rápida, muito, muito tranquila, dentro de uma situação de desastre ou de calamidade pública. Deixa eu falar aqui com o Vitor, tá aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, ô Batata. Oi. Joelma, sobre a marcação do posto, não, eu já marquei, tá marcado, tá agendado desde o mês de fevereiro. Só que eu não fui chamada ainda para consulta médica. Eu entendi isso ontem. Eu entendi. Você já marcou, mas está aguardando o chamamento, não é isso? Exatamente, desde o mês de fevereiro. E a gente já está em junho, e até aqui eu não fui chamada ainda para pegar a consulta, pegar o caminhamento para fazer o exame do assopro. Ok. Tá bom, querida. Obrigado. De nada. Tchau, tchau, Joelma. Tá aí, né, a situação. 7h36, você falava aí comigo fora do ar a respeito da defesa civil nas escolas. A gente tem aí, né, várias crianças pequenas que muitas vezes o pai tá dirigindo com o telefone e aquele papai, o senhor está errado, né, porque eu vi algo. A gente percebe que algumas empresas hoje de marketing estão investindo nas crianças. E aí você também está nesse olhar, né, de trabalhar com as crianças aí da rede municipal? Isso mesmo, ali. Em relação à defesa civil nas escolas, eu digo que é um programa que deve... Na nossa linha de prevenção, hoje é o programa-chave. Chave, né? Para você ter uma ideia, semana retrasada, a prefeitura iniciou os mutirões de zeladoria do nosso município. E eu incluí em todos esses mutirões a defesa civil nas escolas. Então a gente vai chegar com toda a apetrecho da defesa civil numa comunidade e a defesa civil também nas escolas vai. Para você ter uma ideia, entre Jazão Bandrão, a escola municipal nossa, e a Escola Estadual José Rodrigues, a gente atendeu quase 500 alunos em 2 dias. Então a gente faz um tipo de trabalho que é extremamente importante, e o que eu acho interessante é que as crianças, os alunos, né, os jovens, né, ficam ali perplexos, olhando, preocupados. Rapaz, quer dizer que aquele lixinho que eu joguei na barreira, que eu achei que era uma besteira, pode juntar água, acumular água, vai fazer entrar mais água na barreira e vai machucar ou me machucar. E aí a gente acaba mostrando muito isso. Outras coisas que a gente ensina muito. Todo mundo hoje, no momento de dificuldade financeira, acaba plantando um pezinho de banana na barreira, né? A banana é um grande acumulador de água. Por isso que a banana se dá bem, porque ela junta muita água. Sim. E vai comendo durante um tempo. Vai se alimentando dessa água durante um tempo, para poder ter. Mas acumula muita água na barreira. Então a gente mostra que existem algumas árvores que não devem ser plantadas na barreira. Inclusive árvores de grande porte, Batata. Muita gente acaba tendo... Freitor disse, aquele puxadinho do meu terreno que está na barreira, quer plantar jaca, quer plantar azeitona, quer plantar manga, quer plantar banana. E aí a gente chega com o trabalho da Defesa Civil, orientando, mostrando, mas na escola agora, o aluno já chega dizendo em casa, pai, não pode plantar.
Papai, não pode ser permitido, porque o professorzinho da Defesa Civil disse que o risco é muito grande e a gente mora numa área de risco. Então, o que eu acho muito bacana, Batata, é justamente isso. Esse sentimento que a criança consegue levar. Sim. Eu brinco muito com as pessoas que dizem assim, se a gente conseguir plantar uma sementinha em uma única criança, dessas 500 que a gente fez, a gente conseguiu fazer o trabalho da Defesa Civil. O que é mais importante não é a quantidade, mas a qualidade disso que vai levar para dentro. E foi o que você disse. A criança ela é transmissor da informação. Porque eu aprendi o que é correto. Então eu vou dizer que se eu vi meu pai sem cinto, eu vi meu pai no celular, eu vi meu pai colocando a mão para fora, eu vou fazer. Então a gente trabalha muito essa questão dentro das escolas com as crianças. Ok, agora são 7 da manhã, 7h39. Você ontem teve aí aquela atividade, você falou aí, que é a Operação Inverno 2024, que você apresentou no Palácio da Cultura, junto aí à Secretaria de Defesa Sociais, e aí eu tenho a ver que você tem colocação de lonas, vistorias, né? Corte e poda de árvores. Você já falou isso tudo aqui já. Mas aí você também me dizia ontem que tinha um encontro com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Essa reunião aconteceu ontem. E qual é a preocupação do Estado? É bastante pertinente a sua pergunta. A gente está chegando no momento junino, tá? E aí o bombeiro, né, o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, fez mais uma reunião ontem, né, dos procedimentos de liberação de espaços para essa questão do São João. Sim. Né? O que é que a Defesa Civil entra, né, na preocupação da utilização das fogueiras? Então a gente tem muito cuidado com isso, porque muitas pessoas acabam se acidentando, né, na solta do fogo, na brincadeira com a fogueira, no assar o milho, que é uma coisa tradicional nossa e é muito gostoso. Quem nunca comeu um milhozinho naquela brasa da fogueira? É verdade. É maravilhoso, mas tem um risco do acidente. Então a gente foi chamado porque ontem saiu uma portaria da STS, um decreto, né, o 2402 de abril de 2024, sobre a regulamentação dessas questões dos espaços e da utilização da questão das fogueiras e dos fogos de artifício. Então a gente foi chamado ontem, ele participou junto com a Guarda Municipal, né? A Guarda ela tem um papel importante nessa questão da leitura desse procedimento em relação ao São João, porque tem muita gente que pede para fechar as vias. Né? E aí a gente vai ter essa preocupação de o que fechar, o que vai poder ser permitido, o que é que não vai poder ser permitido. Né? E acredito também que deve ter pessoas do controle urbano que já devem estar estudando em relação a esse decreto, porque a liberação de espaço quem dá é o controle urbano. É verdade. Né? Para que a gente possa poder ter esses eventos. Então foi muito pertinente. Eu fiquei lhe devendo, mas acredito que essa semana ainda, ou semana que vem, você vai conseguir o acesso ao Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco para tirar as dúvidas, de fazer uma ligação com ele e entender um pouquinho como é que vai ser o São João 2024 aqui para o nosso pessoal do Cabo Santo Agostinho e o que precisa ser feito. Eu até falava aqui ontem do doutor Joaquim Barreto, né, que é especialista em tratar queimados, né, e o HR, hoje aqui em Pernambuco, é uma grande referência. E nesse período junino, tanto homens e mulheres, especialmente crianças, e muitas vezes tem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. E muitas vezes o cidadão nem resiste, né? Ele não consegue resistir às queimaduras. E tem muita coisa. Tem gente que coloca manteiga que não é correto. Não é? Isso. Tem vários procedimentos que os mais velhos tentam, na hora da queimadura, fazer e que não é correto. É importante a gente ouvir aqui de profissionais da área, não é? Que também tem o SAMU, né? Que atende também, que é 192, não é? E que aí as pessoas podem procurar e fazer esse atendimento. Agora são 7 da manhã, são 7h42. Vocês estão aí funcionando. Por exemplo, a gente choveu. Tem uma coisa que eu queria comentar contigo aqui, que é referente eu até falei isso aqui, da preocupação da Carmen Lúcia, é a nova ministra que assume aí o Supremo Tribunal, né, Eleitoral. A posse foi ontem, até ouvi uma fala da governadora falando aí da redução de homicídios em Pernambuco, e a Carmen Lúcia, com todo o seu corpo técnico, está tendo uma preocupação com o chamado fake news, que é um assunto lá em Brasília, que está sendo discutido. E aí, juntamente com a fake news, agora vem a inteligência artificial. Por exemplo, a gente teve aqui, semana passada, uma notícia de que uma barreira havia caído no cabo e tal. E aí eu chequei você, né, que foi justamente o corte de uma barreira que o cidadão fez. E de maneira muito natural, ele quis fazer a sua moradia. E aí essa moradia não resistiu, né? Aliás, a barreira, a terra que ele cavou ficou fofa, não resistiu e acabou levando a casa e atingindo as casas. É isso não? Isso mesmo, Eli. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Não. Corretíssimo. Essa preocupação de Carmen Lúcia em relação às eleições, eu vou trazer para a nossa realidade de defesa civil. Veja só. Quantas vezes você aqui
vocês que fazem parte da Rádio Caleta não recebeu aqui que a comporta de Pirapama foi aberta. Exatamente. A barragem de Pirapama está botando muita água para fora, vai estourar. A barragem de Gujaú estourou, por isso que Pontes Carvalho está alagado. A gente está com problema de barreira que caiu, quando chega lá não tem nada. Então, assim, essa preocupação da fake news, ela tem que ser bem debatida, porque ela tá generalizando. Vou dar aqui um exemplo. A gente teve uma informação que uma barreira caiu em Pontes Carvalho, quinta-feira passada. Acionamos a equipe toda da Defesa Civil e chegamos lá. Quando chegou lá, não se tratava de uma barreira. Se tratava de uma nova construção. Sim. O rapaz tinha cavado a barreira, tinha feito todo o aterro com o barro que ele tirou da própria barreira. Sim. E deixou parada a obra. Simplesmente, a obra veio a colapsar e caiu em cima de duas casas. E aí, todos lá, caiu uma barreira, caiu uma barreira, caiu uma barreira, caiu uma barreira. Eu disse, gente, não caiu uma barreira, a gente já está com o nosso corpo técnico lá. Já estamos com o pessoal de programas sociais também, fazendo todo o atendimento às famílias das casas de baixo. Sim. Foi atingida, que graças a Deus não teve ninguém machucado. Das duas casas atingidas, uma estava fechada e uma estava com o morador. Né? E aí a gente fez todo o procedimento ali. Por que a nossa preocupação de dizer que foi uma estrutura ou foi barreira? Não é com medo de dizer que foi a barreira ou que foi uma casa. É porque a informação ela tem que ser correta. Porque quando chega nos ouvidos das pessoas, feito eu cheguei lá, cria um certo desespero nas outras barreiras. Porque, por exemplo, naquela quinta-feira, o município do Cabo tinha apenas recebido de chuva, até aquele horário da manhã, 14 milímetros. 14 milímetros de chuva. É muito pouca chuva para que a gente haja uma preocupação já com deslizamento de terra. Então, se a gente começa a difundir na cabeça das pessoas que com pouca chuva já vai ter queda de barreira no nível de ponto de machucar alguém, a gente começa a criar um transtorno emocional muito grande. E aí a gente vai ter que fazer todo um trabalho de conscientização das pessoas. Por isso que eu acho extremamente importante estar sempre aqui quando eu sou convidado por você. E aí eu até abro mão de dizer, não ser apenas convidado, porque, como você diz no ar, eu tenho livre acesso de ligar para você e passar todo tipo de informação, para que a gente fique sempre antenado às notícias verdadeiras ali. O fake news ele traz um transtorno muito grande. E aí as pessoas que realmente sofreram acabam tendo uma situação pior. Eu vou aqui dar um exemplo a você. A gente teve, agora no mês de abril, a gente tinha uma previsão de 269 milímetros de chuva. Choveu no Cabo 324 milímetros. Mas pouca gente sentiu. Porque a chuva ela não foi centralizada, concentrada. Ela foi dissipada durante o mês. Sim. E no mês de abril, para que você tenha uma ideia, só tivemos 3 dias acima de 20 milímetros. Então, a gente vem monitorando e acompanhando. Por exemplo, mês de maio. Mês de maio, a gente viu uma previsão de chuva, somente para não dizer errado aqui, de 294 e recebemos 290. A gente teve 4 milímetros de chuva. Porém, o mês de maio, tivemos 6 dias acima de 20 milímetros. Então, a gente vem monitorando e acompanhando para que a gente possa saber. E há uma previsão de chuva para o mês de junho e julho, que são os maiores índices da gente aqui, 337 para junho e 314 para julho, que a gente vem monitorando. Então, por exemplo, ontem, durante o dia, a gente teve pouquíssima chuva, mas choveu à noite. Choveu à noite, é verdade. Então, o meu primeiro café da manhã ali é entrar na PAC e monitorar isso, mas a gente teve apenas 14 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Ok, eu tô encerrando aqui já com o Leleco, mas o Severino Edson diz assim, bom dia, Batata, e o meu chefe Leleco, Adson Silva, Leleco, e as fossas nas barreiras, porque não temos esgoto sanitário, é o que ele faz aqui, há muita fossa em beira de barreira. Ramon Júnior é o homem que está entre o Cabo e Petrolina, diz assim, parabéns, grande Leleco, pelo trabalho, um forte abraço a você, Batata. Aragão Esmeraldo, bom dia, Deus abençoe a sua vida e a todos. Leonildo, a importância da defesa civil é crucial, né? Não só para conter os danos, mas na prevenção. Precisa de cada um de nós, é isso, apoiar e abraçar a defesa civil. Parabéns, Leleco, um abraço a você ali. João Arthur, que é um ator, ele é assim, excelente iniciativa, parabéns, Leleco. Eu quero só encerrar, para você, só tem aí um minutinho, para responder aqui ao rapaz que faz a pergunta aí das fossas em beiras de barreira, não é? Por favor. Ele foi extremamente pertinente essa pergunta e recai também na rua 37 da Coab. Na Coab também. Um dos grandes problemas que a gente tem em cima, naquela rua 37, na parte de cima, que já é Mauriti, é que tem uma linha de esgoto que passa na crista da barreira. E o ano passado, 2023, a gente teve um pedaço da barreira que cedeu lá, justamente por causa desse cano. Sim. Que rompeu.
e ficou jogando dejetos em cima da barreira. A chuva mais os dejetos fez cair um pedaço da barreira. Tá? Então, assim, o ano passado eu estava lá, né, meia-noite na casa do morador, falando sobre isso. E essa preocupação de áreas é uma questão extremamente importante. Eu vou dar aqui um exemplo a você. Sim. Rua do Dendê, na Charnequinha. A gente está fazendo uma obra de contenção lá, um muro de arrimo grandioso, que já tem autorizado. Quem está até lá acompanhando é o meu amigo Ronaldo das Praias. Eu vou lá 2 ou 3 vezes por semana, tá? E lá existe um saneamento que foi construído pela Compesa. Mas abismo, as caixas de passagem, está no meio da barreira. Então, assim, mesmo com o planejamento dessa questão das fossas, mesmo com o planejamento da rede de tratamento de esgoto, ela ainda consegue ficar no meio das barreiras do nosso município. Por quê? Porque a gente tem muita moradia que foi construída de maneira irregular na barreira. Então, a gente vem tratando com o Halley, inclusive com a menina que está lá, que me fugiu o nome agora ali, de fossas que possam ser feitas, são idores coletivos, que a prefeitura está vendo a questão do projeto de fazer essa ligação dessas casas nesse tipo de fossa, que é uma fossa biodigestora, para que a gente possa ter fora das áreas de risco. Religar. Qual é o grande problema disso? As pessoas ainda têm dificuldade desse tipo de compreensão. Diz que vai dar retorno, que vai entrar na sua casa e nem querem. Eu vou dar aqui um exemplo a você do que a gente recebeu semana passada. Lá em Pontos Cavalho, na rua 33, fica a Casa de Farinha. O lado esquerdo é um lado que tem moradias irregulares que estão dentro do mangue. Então, as fossas vão para dentro do mangue. Dentro do mangue. O mangue, ele funciona com elevação e com a baixa da maré. Quando a maré está muito alta, o esgoto não tem para onde correr. Volta dando retorno para dentro das suas casas. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente está tendo, e a gente está tentando, em parceria com o meio ambiente, fazer um trabalho bem bacana em relação a isso. Leleco, nosso muito obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Calheta. Muito bom você estar esclarecendo a população. E quero aqui, você tomou o café também, não foi? Tomei. É o café da Bem-vinda Comedoria. Obrigado ao Augusto, à Fabrícia. Café bacana. E se você não tomou o café aqui, você pode passar lá, tá certo? Lá na Rua da Câmara. E lá eles servem não só o café, mas também tem o almoço. E à noite tem uma janta, a sopa de caldo verde. E tem lá uma coisa que eu adoro, que é o cuscuz com piaba. Que muita gente não sabe. Leleco, nosso muito obrigado. Para você, uma excelente terça-feira. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Calheta. Quero aqui agradecer de antemão mais uma vez pelo convite. A Defesa Civil está sempre à disposição. Tá? Espero ligar pouco para você nesse momento de inverno, porque quando a gente vem ligar, geralmente é para dar algum tipo de informação mais preocupante. Mandar um abraço aí para minha amiga, a pastora Cristiana, mãe do meu amigo vereador Pedrinho da Galinha, para o pastor Arivaldo, que está sempre parceiro com a gente, o nosso amigo Mano, né? Ao Beni, mas dizer a vocês que a Defesa Civil ela está 24 horas em atendimento. Os nossos números de atendimento é o 0800 281 8531, 0800 281 8531, e a gente está 24 horas. E dizer sempre a vocês, Defesa Civil somos todos nós. Não é apenas Leleco, não é apenas a gerência, é toda a população do Cabo Santo Agostinho. Ok, nosso muito obrigado. Na sequência tem Sandra comandando o Rádio Mulher aqui na Rádio Calheta FM 98,5. E amanhã o assunto é o PROCON aqui no nosso espaço.